Vim para Brasília com meu pai em 57. Não existia Brasília. Então eu vim para cá bem criancinha mesmo, né? Me criei em Brasília e aqui em Brasília trabalhei, eu fiz engenharia civil, trabalhei, me formei aqui, casei aqui. E aí entrar na polícia eu entrei por causa da perícia. Concurso, eu conhecia a profissão. Meu sogro era perito da Polícia Federal. Eu conhecia a profissão, me chamava a atenção a profissão, abri o concurso e eu fiz o concurso. Isso em 85. 86 tomei posse. E a partir daí não saí mais não parei mais com a vida de polícia. Sempre perito? Sempre perito. A vida inteira como perito. Então deixa eu te contar minha relação com o Simpol. Na verdade, eu estava trabalhando na GEPOL. Eu vou te contar uma coisa. Todos os policiais da época, 80 e poucos, nós tínhamos uma necessidade de ter um órgão mais forte, que a legislação permitisse que nós tivéssemos mais força, uma melhor representatividade. As associações nos serviam bem, elas ajudavam muito, mas não era como um sindicato. Então a ideia de criar um sindicato existia muito no meio dos policiais da época. Então, muito bem, o que acontece? Em 87, se eu não me engano, não me lembro quando foi exatamente, mas a GEPOL já tinha uma ideia de lançar a base para a gente começar a criar o sindicato, o Simpol. Eu trabalhava na construção do clube, eu como engenheiro ajudava a construir o clube da GEPOL. Eu era engenheiro do clube, porque nós não tínhamos dinheiro, precisava de alguém que levasse o clube para frente, e o Guedes, que era o presidente da GEPOL na época, me chamou para fazer essa função. E aí o que acontece? Quando nós conseguimos levar a criação do Simpol à frente, precisava-se de alguém que trabalhasse nas eleições, né? O mesário, a presidência, a secretaria, que fosse aquilo. E eu fui o presidente dessa primeira eleição do Simpol. E a partir daí o Simpol já era uma coisa que todos nós queríamos, era um sonho que todos nós tínhamos, porque ele ia trazer mais força para a categoria, ele ia ter uma representatividade melhor, a gente podia ter mais poder legal para brigar pelas necessidades policiais, e aí é que nasce a minha história com o Simpol. Me filiei ao Simpol e estou aí no Simpol até hoje. Nunca concorri a nada, não sou buscar muito essa representatividade, mas estou no Simpol até hoje. Ah, o tirotaço. O tirotaço foi uma época, veja só, o que a gente tinha nessa época? A gente tinha umas conquistas meio duras, meio difíceis, batalhas muito... E tinha uma categoria muito unida, muito batalhadora. A Polícia Civil era muito unida, muito batalhadora. O que a gente fez? A gente estava lá junto, todas as vezes, nesses movimentos de greve, a representatividade disso era muito importante, nós estávamos lá. Isso foi importante. Para não dizer que eu nunca fiz nada, eu fui presidente da BPC. Como presidente da BPC, eu trabalhei também, junto com o Simpol, por melhorias salariais, por concurso público, por construções, por melhorias de quadro, por tudo, né? Era uma briga, e essa briga acontecia muito paralela, né? A gente conseguia congregar o Simpol e todas as categorias juntos numa batalha comum. Então, o Simpol foi muito importante para todos nós. Você veja só, eu acho que a categoria que logo que foi criado o Simpol, que mais aderiu ao Simpol, pelo menos a notícia que a gente tem, foi dos peritos criminais. Quase 100% logo de criação aderiu ao Simpol. Foi a categoria que mais aderiu. Então eu acho que o Simpol não era de uma categoria, ou agente, ou escrivão, ou papiloscopista, ou perito, não. Era de toda a categoria. De toda a categoria. E isso ficou bem claro para todo mundo. E acho que essa foi uma construção muito importante. Nós todos participamos muito disso. Todos nós participamos muito disso. Não havia dentro da polícia aqueles que não ficassem de fora. Então, mesmo todo mundo, de uma forma ou de outra, trabalhava para que as coisas que nós queríamos que fossem acontecer, acontecessem. Existia um mínimo que tinha que ser mantido,
e nós sempre mantivemos esse mínimo por causa da legislação, é o que determina a lei, mas nós procuramos trabalhar de forma conjunta com a necessidade e com as cartilhas de greve do Simpol. Transformar isso de uma forma que isso ficasse possível, de que isso pudesse acontecer. Isso foi muito importante, foi uma luta muito grande, às vezes, de você chegar a um plano comum, dizer o que é que nós vamos botar nessa cartilha, o que pode ser feito, o que não pode ser feito, o que pode ser dito, o que não pode ser dito, e em que momento eu vou quebrar essa cartilha. Porque muitas vezes a gente tinha mesmo que quebrar uma cartilha por necessidades naturais. Por exemplo, você tinha uma criança que precisava de uma perícia porque morreu. Não me interessa aí a necessidade, não me interessa se era por causa salarial, não, mas essa era uma mãe que precisava de um apoio, fosse na Ceilândia, para a Aslândia, onde fosse, aí a gente tinha que fazer essa coisa. E isso era a nossa preocupação. Por mais que nós tivéssemos uma necessidade de brigar por salários, brigar por outras conquistas, por concurso, por uma série de coisas, e uma das coisas que eu achei sensacional é que quando a gente quebrava a greve, não era porque o político é importante, porque alguém pediu. Na grande maioria das vezes, pelo menos as que eu me lembro, é porque a gente via a necessidade de alguma pessoa que a população precisava dessa ação policial, que a população precisava desse serviço e nós assumimos e fazíamos esse serviço. Então nós não estivemos longe da população de Brasília em momento nenhum nesses momentos de greve. Nós estivemos sempre perto deles. Nós conquistamos muita coisa porque a população acreditava na gente. E acreditava na gente que por mais que todas as dificuldades, todas as vezes, quando eles precisavam, e isso eu vou dizer da minha experiência, quantas vezes, mesmo como diretor do Instituto de Criminalística, eu fui para local fazer perícia de morte violenta porque a população precisava disso. E eu acho que era essa conquista que o policial civil dava, e essa confiança que ele deu para a população. Por isso nós tivemos credibilidade tanto tempo das pessoas olharem para uma polícia civil e acreditarem no trabalho dela. Coisa que não acontecia no Brasil e não acontece até hoje no Brasil. Mas na Polícia Civil do Distrito Federal acreditava-se. Mas acreditava-se por quê? Porque havia um olhar para essa sociedade. Havia uma preocupação com essa sociedade. E eu acho que isso o Simpol soube trabalhar muito bem. E outra coisa, nós conseguimos muita representação na Câmara Legislativa, nós éramos acolhidos, nós podíamos entrar, podíamos conversar. E quando havia algum choque entre categorias, porque às vezes acontece, interesses contrários, a gente conseguia conversar tudo isso e botar isso, fazer isso e caminhar de forma tranquila. Eu me lembro de muito palanque, de cima de palanque, me lembro de muita caminhada pela esplanada dos ministérios para a gente levar as nossas reivindicações, que a gente fazia aquelas passeatas e aquelas caminhadas pela esplanada dos ministérios. Me lembro de muito disso, dos gritos de ódio, me lembro de caminhar nisso, isso foi... Era nosso movimento grevista, sim, faixas, bandeiras, todo mundo de uniforme, sim, isso eu me lembro muitas vezes. É igual acontece hoje, acontece em todo lugar. Você, quando vai demonstrar, você tem que deixar bem claro quem são vocês, o que vocês querem e o que nós fomos. Então eu me lembro de caminhar até a Câmara dos Deputados diversas vezes, grupo inteiro, centenas de pessoas, centenas e centenas de pessoas, faixas, cartazes, deixando bem claro o que a gente estava procurando, o que a gente estava buscando, e sendo recebido. E às vezes, outros policiais que iam se beneficiar, porque o que a gente já ganhava, acabava, a Polícia Militar levando também, sendo contrário, pedindo passagem. Nós tivemos esse confronto, mas na maioria das vezes a gente conseguia sair sem grandes problemas, conversando, e saindo disso de forma tranquila. Você veja só, você falou, você lembra do tiroteio, você já ouviu falar do tirotaço, daquela vez que teve aquele tiro, que acabou um cavalo sendo atingido, um policial teve a orelha cortada? Você veja só, foram disparados tantos tiros e ninguém, nem da Polícia Militar, nem de civil, nem da Polícia Civil, ninguém da população saiu machucado. Ali, eu acho que houve muita consciência de quem atirava. Disparou-se muito, foi um problema crucial, grande, causou-se temor, terror, sim. Mas você acha que onde se disparou mais de 500 tiros a meio metro, 10 metros, 2 metros, 3 metros das pessoas,
não eram para ter alguém ferido, alguém machucado, alguém atingido pelo menos por uma bala perdida. Foi muita consciência naqueles tiros dados ali, para que não atingisse ninguém. Então você vê que até nisso, era um pessoal consciente e responsável em produzir essa coisa. Foi necessário? Foi. Estavam naquela passeata os policiais civis, mas estavam as crianças, os filhos, estavam as mulheres dos policiais civis, estavam todas as famílias que estavam caminhando em frente ao Palácio do Buriti e foram recebidas por uma carga de cavalaria da Polícia Militar. A reação ali foi proteger os familiares, proteger as pessoas, proteger as esposas, proteger as crianças. Aquilo que gerou tudo aquilo. Ou foi uma ordem equivocada de acabar com aquilo de uma forma brutal, uma carga de cavalaria, com um golpe de espada, com uma série de coisas que acabou ferindo pessoas. E a reação foi, vamos mostrar também que nós não vamos aceitar isso. E aí daí saiu aquele tiroteio todo, mas foi tão consciente que ninguém se machucou. E para quem não lembra, é uma coisa interessante, você olhava debaixo dos carros, nos estacionamentos junto à Secretaria de Segurança Pública, ali no Palácio do Buriti, você via policiais militares, policiais civis, todo mundo debaixo do mesmo carro se protegendo da coisa. Não eram inimigos que estavam ali. Já tinha acabado aquele momento de terror quando do início. Aquilo foi uma ordem mal dada, um momento equivocado que gerou aquela confusão. Eu acho que a tarefa do Simpol agora é muito dura. Tá? Eu vou dizer por quê. Nós estamos o Simpol, a Polícia Civil não tem mais aquela grande unidade que já teve. Reconquistar essa unidade, fazer todo mundo pensar como um só. Porque você não faz polícia só com agentes de polícia, você não faz polícia só com escrivães de polícia, só com delegados, só com peritos, só com médico legista. Você precisa do todo. E esse todo tem que aprender a trabalhar junto e se respeitar junto. Uma das grandes conquistas que o Simpol tem que fazer é trazer todo mundo para entender isso e reconquistar isso que ela teve. É o respeito de um pelo outro e fazer esse grupo trabalhar conjunto. Essa é uma das conquistas grandes. Além de tudo, nós temos aí... Eu estava passei na policlínica esses dias e eu estava vendo muitos policiais e eu vejo que muito do nosso policial está cansado, está estressado, está doente. Nós precisamos de algumas conquistas diferentes e mais respeito por parte dos políticos. Esses 4 anos que passaram, você conversar com todo policial civil, ele ficou bem desanimado, ficou bem desestruturado por ações do governador, por ações de governo, e ele ficou meio cansado. Se você vê ele coisa... Reconquistar esse policial, reconquistar esse brio, reconquistar esse orgulho que todos nós temos sempre, é a futura e a principal missão do Simpol, que eu vejo agora.